Queridos, a graça e a paz do Senhor, mais uma vez uma alegria estar com vocês, né? Embora não presencialmente, mas o nosso espírito juntos, adorando ao Senhor. Então, eu queria convidar os irmãos a abrirem Apocalipse, capítulo 13, livro e revelação do apóstolo João, livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Vou ler dois versos que eu acho até difícil que se encontre pregações sobre isso, que é o tipo de verso que as pessoas evitam, mas que é necessário nós aprendermos, né? Só o pastor Wagner que não evitou, porque ele tratou de todos os versos aqui do Apocalipse. Então, Apocalipse, capítulo 13, lê dois versos, queridos, o verso 7 e o verso 10. Então, começando pelo verso 7. Todos encontraram? Então, vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse 13, 7 diz: Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E o verso 10, no verso 9, aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Isso aqui está falando dos ímpios? Não. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença para crescer em santidade, para fortalecermos em Ti, na Tua presença e no Teu Espírito. Que o Senhor, Pai, nos conduza nessa manhã e por todas as nossas vidas, a andar contigo, a aprender de Ti, e que o Senhor fale conosco profundamente, em todo o tempo, em especial nessa manhã de Páscoa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, li dois versos aqui que não é muito costumeiro se tratar. Primeiro, verso 7, diz que foi dado poder ali às forças das trevas para guerrear contra os santos. Até aí tudo bem, mas o verso continua. E venceu-os. Né? Para guerrear contra os santos e vencê-los. E no verso 9, trata disso. Né? Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada será. E não está falando de ímpios, pois diz, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Bom, queridos, quero tratar um pouco aqui de algo que às vezes nos incomoda, quer dizer, que sempre incomoda, né? Que é o sofrimento. Nós lemos Isaías 53 na abertura do culto, que fala o que Deus passou aqui na terra. Diz que ele foi desprezado, que ele foi rejeitado, que ele levou enfermidade sobre si, que ele foi castigado, ele foi afligido, ele foi oprimido e, por fim, a sua vida ceifada e nem sequer deixou descendentes. Então, quase que todo o vocabulário, todo o dicionário envolvido na questão do sofrimento foi o que Cristo passou por nós. Essas foram marcas que deixaram sobre ele, né? Deus foi marcado com a dor, inclusive deixou marcas, né, nos seus pulsos e nos seus pés. Então, essa é uma característica muito forte da realidade em que vivemos. O sofrimento é algo inegável, né? E a primeira coisa é que a gente tem que ter muita reverência, né, queridos? Muita reverência pela dor humana, muita compaixão, muito respeito, porque, primeiro, são seres humanos, são filhos de Deus passando por dores, por lamentos, por dificuldades e desafios muito grandes em suas vidas. E, segundo, porque nós também passaríamos, né? Não é olhar para o outro como se o coitado, né, ele passando por isso, ainda bem que eu nunca vou passar. Né? Estamos todos no mesmo barco. Mas nesse caminhar, neste mundo tão complicado, a gente precisa de instrumentos, a gente precisa de aprender uma direção, uma perspectiva, uma sabedoria da parte de Deus para lidarmos com o sofrimento, porque o próprio Deus lidou com o sofrimento e teve que lidar com o sofrimento. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 8, diz que, embora sendo filho,
Olha o que diz. Embora sendo filho, nós somos filhos, mas ele é o filho unigênito do Pai. E embora ele sendo esse filho máximo, participante da Trindade, alguém que nunca havia sofrido, embora sendo filho, embora tendo as insígnias de um Deus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, veja, o próprio Deus não quis dizer, não, eu sou filho de Deus, então eu não posso sofrer, eu não aceito que isso aconteça comigo. Não foi essa a forma e a sabedoria de Cristo para lidar com o sofrimento. Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, queridos, primeiro, sofrer todos vamos. Então, a gente não pode, né, criar uma expectativa ilusória que acaba nos prejudicando, porque a expectativa acaba nos deixando despreparados para o que virá. Que a gente não tem essa ilusão e a palavra de Deus não nos permite ter essa ilusão. Todos nós vamos sofrer de diversas e diferentes maneiras, em épocas diferentes, em situações diferentes, com casos diferentes. Cada um vai ter a sua particularidade, a sua peculiaridade. Agora, a grande questão é como vamos passar por isso. O sofrimento vai vir, ponto. Agora, como nós vamos passar por isso? Como nós vamos atravessar isso? Como nós vamos lidar com o sofrimento? Com que disposição? Com que coragem? Com que determinação? É isso que mais conta, né? Então, olha só, atualmente há inúmeros remédios para lidar com as dores da alma, né? Só que isso tem os seus poréns, né, queridos? Porque muitas vezes as pessoas estão ficando zumbificadas por remédios. Não são nem remédios que se tomam hoje coquetéis. Isso prejudica o ser humano em várias esferas. Os remédios vieram para ajudar, são dádivas de Deus, porque se não houvesse os elementos químicos na natureza, se não houvesse um corpo que responda a esses elementos químicos da maneira adequada, não adiantava toda a pesquisa dos médicos. Então, isso é uma dádiva de Deus e os remédios devem ser utilizados com muita sabedoria, mas não pode ser nisso que nós nos estruturamos. A gente não pode basear o nosso lidar com o sofrimento apenas nisso. Até porque, por exemplo, desde Cristo foram 2000 anos e apenas há 50, 100 anos, no máximo, que a gente tem remédios realmente eficazes para nos ajudar. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque a questão medicamentosa está se tornando quase uma cultura. E as pessoas estão desaprendendo a sofrer. Muitas pessoas, até num período de luto, querem tomar remédios, mas o luto é uma questão normal. Se você for tomar remédio para toda e qualquer dificuldade da vida, você não está criando, né, um arcabouço, uma estrutura, um backbone, como se diz, para resistir. E as pessoas estão vivendo quase que anestesiadas, né, queridos? Isso não é um caminho muito adequado. Porque você se anestesia não apenas para a dor, você acaba se anestesiando também para o que é bom. A pessoa fica dopada, fica lentificada, né? Isso não é o ideal. Havendo necessidade de socorro, havendo um tratamento, tudo bem, mas que a gente busca os instrumentos no nosso ser e em Deus, e na palavra de Deus, e na sabedoria divina, para a gente depender o menos possível disso. Porque as pessoas estão desaprendendo, queridos, a como lidar com o sofrimento. Na verdade, elas tendem até a piorar o sofrimento. Elas aumentam, elas potencializam. E isso é complicado, muitas vezes porque lidam com o sofrimento de forma passiva. Porque como há o remédio vai resolver para mim, então eu fico aqui despreocupado, engulo aqui alguma coisa e deixa que de alguma forma esse sofrimento vai passar. E essa forma passiva não é o ideal, porque é a hora de resistir, é a hora de realmente lutar, é a hora de procurar superar. Então, hoje em dia, nós temos muitas coisas. Além dos remédios, nós temos autoajuda, nós temos terapeuta, nós temos coaches, psiquiatras, tudo isso, que tem um valor imenso, com certeza. Mas onde está o desenvolvimento da força? Onde está o desenvolvimento da força do ser humano, da resistência, da bravura, da fibra, da paciência? Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:12, sejam pacientes na tribulação.
Na tribulação, não adianta aquele desespero ou querer que passe imediatamente. Não, você vai ter que, muitas vezes, ser paciente. Você vai ter que saber ter esse discernimento que está chovendo, está uma tempestade, mas logo à frente essa tempestade vai ter passado se eu permitir que ela passe. Porque, em geral, hoje em dia, as pessoas têm prolongado os sofrimentos que deveriam passar em matéria de alguns dias ou semanas, enfim, mas aquilo se prolonga, às vezes, por anos, porque a pessoa não deixa aquilo passar. Por exemplo, até esses coaches, que às vezes são tão celebrados, mas quando recebe a notícia de uma doença, ou nele próprio, ou na família, ou de um falecimento, muitos desses coaches, eu tenho ouvido falar, eles desmoronam. Desmoronam. Não estou falando que eles... Não é que eles sofrem, não é que eles têm dificuldades. Isso é um comum, eles desmoronam. Então, cadê aquela sabedoria que tanto falam, né? Então, as gerações que estão desaprendendo a sofrer e aprendendo a ficar inconformados, insatisfeitos, com murmuração, com rebeldia, ai da existência se não ocorrer tudo conforme o planejado pela pessoa. E quem pensa assim, ai dessa pessoa. Porque realmente as coisas, os planos de Deus que não podem ser frustrados. Os nossos vão ser frustrados inúmeras vezes, né? Então, olha só, queridos, os cristãos tinham uma fama mundial, universal. As pessoas das outras religiões admiravam a resistência dos cristãos em relação ao sofrimento. Eles eram exímios na arte da resistência, da bravura. E por quê? Porque, primeiro, a palavra de Deus trata disso, e, segundo, o Deus dos cristãos era um Deus que padeceu. A Bíblia diz, como nós vimos, ele era um homem acostumado a sofrer, é um homem de tristezas. Ele sabia lidar com aquilo. Então, os cristãos antigos nem tinham essa utopia de achar que tudo seria mil maravilhas. Eles estavam prontos em Cristo, e por causa de Cristo, se o meu Deus sofreu, quem sou eu para exigir de Deus uma ausência de sofrimento? E quem sou eu para murmurar diante do sofrimento? E quem sou eu para não lutar e não enfrentar isso de frente? Eu sirvo a Deus. E ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Eu também sou filho, não como ele, mas se ele sofreu, eu preciso me ancorar nele, na firmeza, na realidade do Espírito de Deus, e preciso atravessar isso, preciso enfrentar isso. Então, os cristãos tinham essa fama de ser exímios, de serem excepcionais na arte de sofrer sem murmurar, sem questionar a Deus, sem blasfemar. Atualmente, os cristãos perderam essa capacidade de passar por períodos duros com certa qualidade. E isso é complicado, a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento, porque é uma realidade que virá. Um exemplo, por exemplo, que tem prejudicado a nossa vivência desses períodos tempestuosos é aquela pergunta que eu acho, queridos, olha, me desculpe, mas eu acho pavorosa, porque enfraquece as pessoas. Eu tenho visto as pessoas sendo absolutamente sugadas, qualquer resistência, qualquer poder, por essa pergunta que se colocou na mente dos cristãos, que era desconhecida pelos cristãos nos 1900 anos da história cristã. Só surgiu essa pergunta agora, que é uma pergunta que não é concebível antigamente, era completamente rejeitada, porque não faz parte da cultura cristã, da vivência cristã, que é essa pergunta: por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por quê? E essa é uma pergunta extremamente adoecedora, irmãos. Extremamente. Porque quem não é cristão, às vezes até ateu, ele não tem Deus, então vem um problema, ele enfrenta, encara aquilo. Agora, o cristão, às vezes, até piora a sua situação, porque se sente rejeitado por Deus. Se sente não amado, ou questiona a sua fé. Será que Deus existe mesmo? Se Deus existe, eu não deveria estar passando por isso. Então, vira um conflito não apenas com a circunstância, com a situação, vira um conflito de fé, vira uma coisa da alma, porque a pessoa se sente rejeitada. Meu Deus, que coisa horrorosa, será que Deus não me ama?
E é uma pergunta auto-vitimizante, né? Por que Deus permitiu vir um lamento? E às vezes coloca Deus em coisas que ele não tem nada a ver. O ser humano tem livre-arbítrio. Se um fere o outro, se ocorrem algumas coisas, às vezes por escolhas más nossas ou das pessoas que nos cercam, a gente vai atribuir isso a Deus? Então, é uma pergunta que é uma certa murmuração piedosa, uma certa apontar o dedo para Deus, por que você permitiu isso? Por quê? O que você está fazendo? E começa a questionar Deus, de uma maneira piedosa, claro, mas o intuito da pergunta, veja, não é realmente entender o porquê. Porque se fosse para entender um porquê, Senhor, o que isso vai acrescentar à minha vida? Será que nisso o Senhor vai estar trabalhando na minha alma, em algo do meu caráter, no meu olhar? Se fosse uma pergunta, sim, realmente humilde, Senhor, isso está vindo sobre mim, o que eu tiver que aprender, eu estou aqui para aprender, Senhor. Eu humildemente me coloco diante do Senhor para aprender, para crescer, para amadurecer. Mas não é esse o intuito. A pergunta é, por que o Senhor permitiu isso sobre mim? É uma revolta, só que não é escancarada, é uma coisa um pouco contida, mas a dinâmica emocional é muito clara. Então, a gente acaba se sentando na cadeira de juízes da existência e querendo dizer o que pode e o que não pode acontecer na nossa vida, segundo a nossa sabedoria e segundo as nossas ordens. E começa um jogo de colocar culpa, de reclamar. E quem se senta nessa cadeira de juiz da existência, queridos, acaba se tornando o maior réu da existência. E acaba se tornando um réu de si mesmo, porque a pessoa se senta na cadeira de juiz e aquela cadeira se torna uma prisão. Porque a pessoa, em vez de avançar, de superar, de tentar deixar aquilo para trás, ficar remoendo aquilo. Aquela cadeira de julgamento da existência acaba sendo muito opressora, porque a pessoa quer dizer que ela sabe o que deveria ocorrer ou não, e em todas as circunstâncias que a cercam, não apenas em si, mas em relação a tudo. E isso não é o objetivo, queridos. O objetivo, quando vem uma dificuldade, é superarmos, é lutarmos, é juntar forças para reagir. Não começar a dizer o que pode, o que não pode acontecer, isso não está certo, isso não deve ser assim, eu não aceito. Aquele inconformismo que castiga a nossa alma, porque nos prende aquilo e nos revolta. Em vez de juntar forças para lutar contra o problema, se junta forças para lutar contra a existência, contra Deus. E a pessoa está perdendo um tempo crucial para sair logo daquilo. Em vez de juntar todas as forças, toda a energia dela para eu preciso enfrentar isso, eu preciso superar isso. E com a ajuda de Deus o farei. Então, o movimento que deveria ser em direção a uma saída daquela cilada, daquele sofrimento, fica num movimento circular preso aqui. E fica naquela, o mundo é mau. Sim, o mundo é mau. As Escrituras já nos diz. Agora, o que você vai fazer a respeito? Porque às vezes as pessoas se sentam nessa situação e dizem, o mundo é mau, o mundo é cruel, e começa a falar isso. Meu irmão, não adianta nada dizer isso. Quero saber o que você vai fazer a respeito. É isso que, a situação, pastor, é horrorosa, é terrível, é isso. Tudo bem, e o que você vai fazer a respeito? Porque não é para ficar falando, comentando sobre o problema. É para buscar soluções. O problema existe, entendê-lo é importante, mas não ficar naquilo, preso àquilo, num intuito só de murmurar. Tem que se buscar soluções. Porque senão, o que a gente vai deixar como legado? O mundo é mau. E a gente vai deixar como legado o quê? Desespero, medo, angústia, murmuração, e ficar como aquela hiena, né, daquele desenho bem antigo, aquela hiena que ficava dizendo, vida, céus. E a gente ria daquela hiena, né? Porque ela era a raridade. Hoje em dia, o comum é a hiena. A gente ficar dizendo, vida, céus. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de tratar o sofrimento, de não espiritualizá-lo para nos prejudicar. Porque muitas vezes a pessoa espiritualiza o sofrimento para dizer, se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Acabou se espiritualizando o sofrimento
contra a própria pessoa, porque gerou uma pergunta que amplia a dor. Não facilita. Pior, prejudica. Se Deus existe, por que isso? É uma pergunta que não contribui em nada, pior, amplia a dor. Quando a reação deveria ser, bom, Deus existe. Então, eu vou juntar aqui forças nele para atravessar isso. Porque a pergunta anterior é a pergunta do inconformismo, de uma revolta um pouco contida. Ah, se Deus existe, por que eu estou passando por isso? É um inconformismo. Agora, a outra pergunta, bom, se Deus existe, então eu vou vencer isso. Então eu vou atravessar isso. Então, se eu tiver que passar por uma cruz, como Jesus, haverá uma ressurreição do outro lado. Se eu tiver que passar por essa luta, eu sei que do outro lado estará Deus comigo. Se Deus existe, então eu tenho como atravessar isso, eu tenho por que atravessar isso, e eu tenho certeza que vou atravessar isso. Entendem a diferença? Não é se Deus existe, por que estou passando por isso? Não, se Deus existe, eu tenho como atravessar. Se Deus não existisse, talvez não tivesse jeito de atravessar, não teria força, não teria estrutura, não teria como aguentar, não, mas Deus existe, então eu tenho como atravessar, eu tenho por que atravessar, e então eu vou atravessar. Muda-se totalmente quando você pega Deus e põe ele como a sua companhia, não para murmurar com ele, mas Deus está comigo. Senhor, vamos? Vamos, Senhor, eu sei que o Senhor irá comigo, e a pessoa vai. Porque essa pergunta, mas por que aconteceu? Irmão, porque o mundo é mau. Porque as pessoas são más. Já como eu brinco, na página 2 da Bíblia, essa pergunta filosófica que as pessoas acham complicada já está explicada. Desde a página 2. O mundo é mau. Coisas difíceis e ruins vão acontecer aqui e acolá. E veja como é interessante. Jesus não filosofou sobre o sofrimento humano. Não filosofou sobre o porquê. Não, as pessoas sofrem por causa disso. Jesus não entrou no mérito disso. Ele só afirmou, neste mundo tereis aflições. Ele afirmou, neste mundo. Então, isso já é uma certeza que nós vamos passar. Então, não adianta pastores ou quem quer que seja dizer, não, meu irmão, você não vai passar por aflições. Não, é mentira. Você vai crer em Jesus ou em um suposto representante de Jesus? Não, você não vai ter coronavírus. Jesus disse, neste mundo tereis coronavírus. Qual a dificuldade de entender? Então, ou você se cuida, se protege e segue os conselhos médicos, ou você vai contrair coronavírus. É muito simples, se você quiser fazer. Não, pastor, mas não, acho que não é assim. Faça o teste, meu irmão. Feche os olhos e atravesse a Avenida Paulista, ou o Eixão. Feche os olhos e vá. Então, neste mundo, nós teremos aflições. Isso é muito claro. Qualquer outra... Eu acho até quem quer dizer o contrário, a pessoa seria mais honesta e criasse a própria religião dela. Não atribuísse isso a Jesus, porque Jesus disse que nós teremos aflições. Se a pessoa quer crer que não terá aflições, crie outra religião. Crie o loucurismo, o utopismo, ou sei lá, qualquer coisa, mas não o evangelho. Então, Jesus não filosofou, ele acabou com qualquer utopia, qualquer irrealismo, qualquer falso ensino que queira criar essa expectativa ilusória que acaba enfraquecendo a pessoa, porque a pessoa não se prepara para os dias maus, como o apóstolo Paulo diz, vista a armadura, para vocês resistirem no dia mau. Ah, não tem aflição, por que eu vou botar a armadura? Agora, se tem aflição, vamos colocar a armadura, meu irmão, porque vai vir. E para vocês resistirem no dia mau e permanecerem inabaláveis, que era a característica dos cristãos, porque se preparavam. Então, e Jesus não deu nenhum porquê poético, pseudo-sábio, cheio de enrolação, dizendo o porquê do sofrimento, e que não responde coisa alguma, irmão, porque o sofrimento vem e a pessoa não quer resposta. Ela quer os mecanismos e a força e a companhia divina para atravessar. Isso é o que Deus dá. Respostas prontas, pré-fabricadas, simplistas, isso aí pode ter o seu valor, mas na hora do vamos ver, não é isso que resolve. E Jesus não responde porque não tem resposta. Não tem resposta. Resposta não tem. Vai dar o quê? Resposta para o sofrimento. Resposta não tem. Tem solução. Que é a solução na eternidade e na graça de Deus. Que é a promessa que ele fez. Aí sim, lá, na glória, não haverá mais choro, nem mais morte,
nem mais maldade, nem mais sofrimento. Lá. Então tem uma solução. E tem um porquê lá de trás desse mundo ser mal. E ele nos mostrou o caminho. Qual que é o caminho? Neste mundo tereis aflições. E como é que a gente lida com essas aflições? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, diante do sofrimento, queridos, o caminho dado pelo próprio Deus é tenha bom ânimo. Você encarar com a cara ranzinza, ou murmurando, ou indignado, ou revoltado, isso aí não vai ajudar. Pelo contrário, vai te adoecer ainda mais. Você vai ter que ter bom ânimo. Então, se neste mundo nós teremos aflições, o que é mais importante do que aprender esse bom ânimo para atravessar? E a primeira coisa que nós sabemos, devemos saber, segundo a palavra de Deus, e como eu já comentei em outras mensagens, é que o justo viverá pela fé. Não por respostas, pela fé. Então, eu creio no Deus que vai me ajudar a atravessar. Eu creio. Mas por que você crê? Por quem ele é. Eu creio que ele vai me ajudar. E eu vou atravessar isso. Então, o justo, ele vive pela fé, e a fé simplifica. A fé busca facilitar a vida. Então, a fé, em vez de ficar presa num passado, ficar remoendo, ficar se condoendo, mas foi tão duro, foi tão difícil. Sim, meu irmão, foi duro, foi difícil, e mais um motivo para você não ficar olhando para lá. Para você olhar para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir. Eu tenho que prosseguir. Então, a fé, ela simplifica, ela não vai ficar preso em uma dor, ela busca superar, busca ir adiante. É não murmurar, é não complicar algo que já é complicado. Então, o objetivo na fé é diminuir as implicações, é abreviar o sofrimento e superar. É necessário que ele buscar abreviar, é necessário buscar diminuir aquilo, porque é uma coisa muito grande, eu não posso ficar brincando com aquilo, porque aquilo vai arregaçando, vai nos moendo por dentro. A gente precisa buscar mecanismos para diminuir aquilo, e pela fé a gente consegue, olhando para Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A gente olha para Cristo e vê nele, no olhar dele, um porquê prosseguir e uma paz para prosseguir. Eu olho para o meu Deus, ele diz para mim, vá adiante, meu filho. Então, adiante irei. Porque eu estou olhando para o olhar de amor dele. Ele me passa segurança. Ele me passa paz. Deus, ele é real. Se ele está dizendo que eu posso atravessar mais um dia, que eu posso dar mais passos adiante, mais um dia atravessarei, mais passos adiante eu darei. Porque existe, queridos, isso é uma coisa que as pessoas não entendem, existe uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Já até expliquei isso. O que é a dor? A dor é o impacto real, o objetivo daquele acontecimento. Uma doença, um problema financeiro, um problema relacional, um falecimento, há um impacto objetivo real daquela dor. Agora, o que é o sofrimento? É como você interpreta aquela dor, como você lida com ela. Porque há pessoas que passam por dores semelhantes, às vezes até um passa por uma dor muito maior e consegue superar. Por quê? Porque ela não permitiu que aquela dor se arrastasse como um sofrimento dilacerante. Ela buscou os instrumentos para superar, enquanto a outra ficou presa naquilo. Ficou remoendo aquilo, ficou naquilo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e ficou naquilo. E aí a pessoa transformou aquela dor, que já era grande, em um sofrimento que se estendeu por um longo período de tempo. Então, sofrimento é como a gente interpreta, como a gente encara, como a gente trata aquilo. Como o apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, veio uma dor, veio uma dificuldade, aí que eu tenho que ser forte, meu irmão. Não é quando eu sou fraco, aí eu realmente vou me abater, eu vou me entregar, realmente, pastor, eu estou fraco, não consigo. Não, meu irmão, é nessa hora que você está fraco, é a hora de você ser forte. Porque a hora que você precisa resistir é a hora que você tem que resistir. Não adianta resistir quando não estiver precisando. Não adianta ser forte quando não estiver precisando. Você está fraco? Tudo bem. Deus vai te dar forças. Deus vai te capacitar para isso. Então você fala, quando eu estou fraco, aí que eu vou ser forte. Aí que eu preciso ser forte. Por mim e para passar isso quanto antes. O apóstolo Paulo dizia lá em 2 Coríntios 4, de todos os lados nós somos pressionados. Então veja como as aflições vinham, e como vinham para o apóstolo Paulo.
De todos os lados somos pressionados, mas não ficamos desanimados. As pessoas vêm pressionar. Aqui dentro, meu irmão, não vou permitir desânimo, não. Porque se eu permitir desânimo, meu irmão, e está vindo de todo lado pressões, o que vai acontecer comigo? De todos os lados estamos pressionados, mas não vou ficar desanimado. Não posso me dar esse luxo, porque senão as pessoas me esmagam. Senão as circunstâncias me atropelam. Nós ficamos até perplexos com coisas que acontecem. Foi inesperado, foi totalmente... Ninguém esperava aquilo. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Alguém estava esperando uma pandemia desse tamanho por tanto tempo? Nós ficamos, todo mundo ficou perplexo. Mas não vou me entregar ao desespero. Uma coisa é ficar assustado, uma coisa inesperada. Outra coisa é você se entregar ao desespero. Nós somos perseguidos. Em vez de perguntar, por que Deus permitiu essa perseguição no meu trabalho? Não, somos perseguidos, mas não abandonados. O mal está vindo de fora, mas Deus não me abandonou. Olha a fé que ele tinha, nem questionava essa questão. Será que Deus me abandonou? Por que Deus permitiu? Não, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, às vezes dá uma fraqueza, mas nós não vamos permitir que nos destruam, mas não destruímos. Não destruídos. Então veja que o sofrimento não é Deus. Então ele passa. A Bíblia diz que até a terra e os céus passarão, mas a minha palavra não passará. Então o sofrimento, por não ser Deus, por não ser divindade, por não ser palavra de Deus, que ele passa. Mas você também tem que permitir que ele passe, porque se você ficar agarrado nele, ele continua. O sofrimento é momentâneo, ele é passageiro. O sofrimento só não passa se nós tratarmos ele quase de uma forma divina. Tratarmos ele de uma maneira... ficarmos ruminando aquilo indefinidamente. Queridos, só Deus merece tanta atenção e tanto apego. Só Deus. Não dê tanta atenção ao sofrimento. Tanta atenção à dor, porque senão é um sofrimento que continua. Há o problema, procure resolver, mas não se prenda àquilo, não dedique tanto atenção a ficar se fustigando e se entregando àquela dor. Vai passar. Não prolongue, não amplie, não piore o que já é difícil. Encare com naturalidade, querido, o sofrimento, porque neste mundo ele é natural. Não se espante, como diz o apóstolo Pedro. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Não é estranho. Não se surpreenda, porque acontece. Acontece com todos, queridos. Então não se surpreenda, mas, o apóstolo Pedro continua, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que, quando a glória dele for revelada, vocês exultem em grande alegria. Ele diz, mais adiante, ele diz, olha, saiba que os irmãos que vocês têm ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, tem pessoas ao redor do mundo perdendo entes queridos por Covid. Então, saiba que há outras pessoas sofrendo também. Então, ore por elas, ore por si mesma e procure passar por isso, porque outras pessoas estão passando, você tem capacidade também. Ainda mais com a graça de Cristo te fortalecendo. Então, as pessoas passam por problemas, muitas vezes, muito piores do que nós. Então, que a gente tenha paciência diante da tribulação. Porque ele diz, olha, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, então veja como a Bíblia deixa claro, vocês vão ter sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os confirmará e lhes dará forças. Olha, vocês sofrem por um pouco de tempo, se você permitir. Então, o ideal é que seja pouco, não prolongue isso. Depois de vocês terem sofrido um pouco, porque vem o luto, vem a doença, você fica entristecido, então você vai sofrer por um pouco de tempo. Mas depois o que acontece? Ele os restaurará, ele os confirmará, lhes dará forças e lhes porá sobre alicerces firmes. Essa é a palavra do apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,10. Restaurará, confirmará, dará forças e lhes porá sobre firmes alicerces. É o que acontece. Se você permanece em Cristo, permanece em Deus e segura na mão de Deus durante esse problema. Então, nós lemos aqui, nesses versos de Apocalipse 13, que foi dado, poder para guerrear contra os santos e vencê-los.
que os santos, né, eles, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada será. Mas, pastor, que coisa dura, sim. Aí o que o verso nos diz? Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Meu irmão, vou ter que passar por um sofrimento, por decisão de pessoas ao redor, por circunstâncias da vida, porque o mundo é mau, enfim, se eu vou ter que passar, eu vou passar. Se eu tenho que passar, passarei. Como? Com perseverança e fidelidade. Perseverança e fidelidade. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Não é o que o apóstolo Paulo diz? 3 vezes eu clamei a Deus para tirar aquele espinho na carne. Deus me disse, não. A minha graça te basta. A graça de Deus você vai sempre ter. Persevere. Mantenha a sua fidelidade. Porque, de novo, o que vai acontecer? Ele os restaurará, ele os confirmará, ele restaurará as suas forças e lhe porá sobre alicerces firmes. Se você vai ter que passar, atravessar um deserto para chegar a uma terra prometida, meu irmão, não adianta ficar reclamando do deserto. O que você tem que fazer é atravessar o deserto. Confiar, não ter medo, dizer, a graça de Deus me basta. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou confiar e vou seguir adiante. Essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Porque se você crê em Deus, meu irmão, não tem como. Vai fazer o que contra você? Vem circunstâncias, vem problemas, vem dificuldades, vem abalos, vem sofrimentos e a pessoa está lá. De pé. Por quê? Porque crê. Essa é a vitória que vence o mundo. A fé, porque a pessoa permanece. Vem a tempestade, a pessoa que não tem fé, a casa firmada na areia, desmorona, só sobra ruínas. Agora, a casa que está firmada na rocha, a mesma tempestade, o mesmo coronavírus. Acabou a tempestade, ela permanece de fé. Por quê? Porque ela creu, ela se sustentou em Deus. Então, ela teve essa estrutura para resistir. Existe na tradição cristã 2 termos que eram cunhados para mostrar a perseverança e essa fidelidade dos cristãos. A chamada resignação cristã, que eram aqueles cristãos que, vendo a tempestade, eles se abaixavam a cabeça e falavam, eu vou atravessar, eu vou atravessar. A pessoa suporta, a pessoa tolera o sofrimento, evita falar qualquer palavra blasfema contra Deus, e a pessoa resiste calada. Existe calada, fica um pouco abatida, mas aquela resignação, a pessoa está calada, vou passar. Passei. Chamada resignação cristã. E existe um outro andar da vida cristã, que Tomás de Aquino chamava o santo abandono. Que a pessoa realmente, no meio da dor, no meio da calamidade que fosse, a pessoa se entregava nas mãos de Deus. A pessoa descansava, não aquela resignação, está doendo, mas eu vou. Não, a pessoa se abandonava. Senhor, eu estou em tuas mãos, Pai. Eu descanso em ti. A pessoa confia de tal ponto que fala, não sei por que, não quero saber, eu sei que Deus é bom e Deus vai me ajudar. Ele mantém a gratidão. Mantenha a alegria em Deus. E não há muito desgaste, irmão. Não há muito desgaste, porque a pessoa simplesmente se amparou em Deus. Realmente descansou na graça de Deus. E realmente ficou tranquilo, porque Deus vai o conduzir. A pessoa, em vez de ficar tão esmagada pelo sofrimento, ela está ali. É Deus que me sustém. E está sempre com o ouvido aberto. Senhor, estou aqui, ouvindo, calmo e só esperando a direção do Senhor, só esperando a tua ação e fazendo a minha ação e vou prosseguindo. Calmo, sem desespero, porque eu confio em Deus. É o santo abandono. Eu me abandono nas mãos do meu Senhor. É aquela oração de Jesus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A pessoa confia na vontade de Deus. Existe essa oração belíssima, chamada oração da serenidade. Uma oração antiga que nos diz, concedei-nos, Senhor,
a serenidade. Olha que coisa linda, porque não existe mais. Né? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Né? Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se eu tenho que passar por determinada tribulação, por essa tribulação passarei. Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para modificar aquelas que podemos mudar. E sabedoria para discernir uma situação da outra. Quando eu tenho que ter serenidade para atravessar, ou quando eu tenho que ter coragem para lutar e modificar aquilo. Então, queridos, é nessa dinâmica da graça de Deus e olhando para o Filho de Deus, que passou por sofrimentos tão duros, que a gente mostra quem nós somos. Nós não somos dos que retrocedem, como diz a carta dos Hebreus, nem ficam parados, nós prosseguimos, nós avançamos. A gente não vai se entregar ao medo, não entregar ao desespero, mas ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. É na dificuldade, queridos, que a gente vai poder resplandecer a luz. Nós somos luz do mundo e sal da terra. E a luz brilha, e a função dela é brilhar onde está em trevas. Nós estamos passando por um sofrimento universal. O planeta está sofrendo. Em meio a isso, os cristãos têm que ser aquela voz de esperança, aquela voz de gratidão, aquela voz que não permite o desespero ou o pânico se alastrar. Pelo contrário, a gente vai consolando, a gente vai aconselhando, vai fortalecendo, sem falsas promessas. Não, meu irmão, o coronavírus não vai te pegar. Não, o coronavírus não vai levar tal pessoa. Não, a gente não tem esse poder, irmãos. Deus é soberano, ele leva quem quer, quando quer, seja feita a vontade dele. Agora, a gente mantém a esperança, porque a gente vive pela fé. A gente mantém o bom ânimo. Está tendo aflições, o que a gente faz? Vamos manter o bom ânimo, querido. Vamos ter tranquilidade, vamos um dia de cada vez, vamos atravessando, porque Deus vai dar forças, Deus vai ajudar a humanidade, a gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai sendo canal de Deus para ajudar as pessoas que estiverem em necessidade, vamos aconselhar, vamos conscientizar, vamos trabalhar, vamos unir forças. Aqui não pode ter voz de desespero. Podemos ser pressionados, podemos ser perseguidos, podemos passar por diversas situações, mas desanimados, não. Entregues, não. Desistindo, não. Vamos prosseguir. Um dia de cada vez. E aprendendo a obediência, muitas vezes por meio das coisas que sofremos. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Então, se nós queremos essa coroa, se nós queremos, aí sim, chegar no mundo onde não haverá dor, nem sofrimento, nem morte, nem doença, nem maldade, nem egoísmo, nem nada dessas coisas, queridos, que a gente faça a nossa parte aqui, procurando enfrentar o sofrimento e a dor com essa coragem, com essa fé. Sei que é difícil, não é questão de minimizar, não é esse o ponto. É realmente juntar forças para quando estivermos fracos, sermos fortes, para que a gente abrevie a nossa própria dor e esteja pronto para o próximo dia e com essa coragem de a cada dia enfrentar. Porque quando a cruz vem e tivermos que passar por ela, como Jesus teve, ele até clamou, e essa é a nossa oração: Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, eu estou vendo chegar tal luta, tal sofrimento, afasta de mim esse cálice, Pai, por favor. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a tua é melhor. Se é por isso que eu tenho que passar, por isso passarei. E eu sei que uma ressurreição, uma glória, algo surpreendente acontecerá. Mesmo que venha uma dor, mesmo que venha 3 dias de um sofrimento inexplicável, de medo, de pânico, no fim, ele se erguerá. No fim, ele se erguerá. Nas nossas vidas aqui e, por fim, nos últimos dias, onde ele nos levará para esse tempo de glória junto com ele. E aí sim nós vamos ter recompensado o nosso santo abandono para um santo abandono eterno, e que nós descansaremos nas mãos
daquele que tanto nos ama. Amém, meus amados? Vamos fazer uma oração? Quero orar por todos, né, que estiverem sofrendo, estiverem passando pelas dificuldades as mais diversas, né? Porque temos um período de uma crise da saúde humana, mas há dores as mais diversas, inclusive econômicas, né? Então, quero fazer uma oração por todos nós, não apenas por nós, mas pelos nossos familiares, às vezes dores que às vezes a gente nem sabe o que estão passando, mas Deus sabe. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós precisamos da Tua graça. Amém, Pai. É realmente a Tua graça que nos basta. Nos ajuda a cada dia a termos essa coragem, a termos essa fé, a sabermos quem Tu és. Se o Senhor venceu o mundo, então a gente pode e devemos caminhar um passo de cada vez, lutando contra o que vier. Nos dá essa sabedoria, nos dá esse discernimento, nos dá essa serenidade, Pai, para lidar com cada coisa a seu tempo, a não nos desesperarmos. Acalma o coração dos Teus filhos, Pai. Acalma. Traz paz, traz tranquilidade, traz uma paz que excede a todo entendimento, que ocorre quando entregamos as nossas ansiedades em Tuas mãos e colocamos em Tuas mãos, Pai, as nossas ansiedades dos nossos familiares, colegas de trabalho, amigos. O Senhor sabe o que cada um está passando, Pai, seja na saúde, seja na família, seja na economia, seja nos relacionamentos. Socorre a cada um, Pai, que grita por socorro. A alma das pessoas está gritando por socorro. Socorre, Pai, a cada um, socorre a nós, nos dá força, que mesmo que tenhamos que sofrer por um breve período de tempo, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos confirme, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos ponha em firmes alicerces. Nos ajuda, Pai, a atravessar o que precisarmos atravessar. E nos livra de outras coisas que, pela Tua misericórdia, e são tantas, o Senhor nos livra. Livra, Pai, o Teu povo, livra a nossa nação, livra o nosso mundo. Nos dá vitória sobre essa pandemia, ajude a economia a se recuperar, abençoa os governantes a terem mais sabedoria e mais compromisso com as pessoas e a dor humana. E clamamos ao Senhor, Pai, que nos ajude em toda essa luta, que essa guerra, o Senhor vá à nossa frente, nos auxilie, protege a todos, consola, Pai, as famílias que estiverem lutadas, que precisam do Seu bálsamo, do Seu consolo, da Tua presença, que o Espírito Santo de Deus, conforto máximo da alma e do espírito humano, possa envolver a todos nós, a nossa nação, o nosso mundo. Socorre-nos, Pai, pedimos pela Tua graça maravilhosa e te agradecemos, porque o Senhor se faz presente, bem presente, no momento da tribulação. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.